Um leitor vive 1000 vidas antes de morrer. O homem que não lê vive apenas uma. Que leitor nunca ouviu essa frase na vida, não é mesmo? Mas será que todos os leitores sabem o longo caminho que os livros percorrem até ficarem prontos e permitam que uma pessoa viva mais de uma vida? O primeiro passo é a compra de direito, que garante que uma editora possa publicar uma obra e tem o valor variado entre 4 e 40 mil dólares. Logo em seguida, a editora recebe o manuscrito e começa a trabalhar no texto e na identidade visual do projeto. Agora vamos saber como são os processos de produção com quem realmente sabe como é. Depois que teve a negociação toda, a gente recebe o manuscrito e, primeira coisa, ver a equipe quando vai ser publicado e já direcionar para o tradutor que vai fazer esse livro. Um livro, vamos botar a Mariana Zapata, que vocês sabem que o livro tem 500 e poucas páginas, só a tradução vai ser mais ou menos 10 mil reais. Depois da tradução, você tem a preparação, que é um valor também significativo. E a revisão, que é uma pessoa que vai verificar todo o contexto sobre a língua portuguesa, vai afinar o livro para ele poder sair para o mercado editorial mesmo. Os trabalhos editoriais de revisão de texto, de preparação de tradução, quase sempre são feitos por freelancers, por colaboradores externos. É muito raro alguém fazer alguma coisa dessas dentro da editora. Geralmente os editores são as pessoas que vão coordenar esse processo inteiro, né? Mandar para as pessoas, escolher as pessoas e também verificar. Acho que a maioria dos livros que eu traduzi eu fiz entre 2, 3 meses, talvez um pouquinho mais de 3 meses. Quanto os valores também mudam bastante de editora para editora. No valor de tradução, um valor justo, honesto de tradução, iria de uns 20 e tantos reais por lauda, uns 30 e tantos reais por lauda. Preparação é o processo ali do copydesk, né, que fala também. Simplificando bastante, é como se fosse uma revisão da tradução. Então, o tradutor faz o trabalho, e aí, como o tradutor fica muito em cima do texto, às vezes tem coisas que passam despercebidas e ele não percebe. Vem o preparador, né, o copydesk, e ele vai bater lauda com lauda, então ele vai bater o texto original com o texto traduzido linha a linha. A preparação depende muito, por exemplo, a Alt, eles têm um prazo de mais ou menos 2 a 3 semanas. E é um prazo ok para preparação, porque os livros da Alt não são muito grandes, né? Mas o Amigo Imaginário, por exemplo, eu fiquei 3 meses com o texto, porque era enorme, né? O mais louco, assim, que eu já fiz foi o Corte de Chamas Prateadas, da Sarah J. Maas. Eu tava numa loucura muito grande, que já tinha sido lançado lá fora, o povo aqui tava pedindo. E aí foi o mais insano, assim, que eu já fiz, sabe? De rápido. Eu ia fazendo junto com a tradutora. Primeira preparação nacional que eu fiz do Victor. E aí, assim, é mais ou menos um trabalho que a gente faz no texto traduzido. Só que a diferença é que é mais difícil porque não tem o texto original para se basear, né? Que é a última preparação que eu tô fazendo. Aí aqui eu tenho o arquivo original. E aqui eu tenho o texto traduzido, né? E aí eu vou arrumando umas coisinhas assim devagarinho, ó. Vou vendo uma coisa que não se encaixa, ou então uma coisa que acabou não soando muito bem em português. A grande maioria das editoras paga por lauda, né? Aí o que é a lauda? A lauda é diferente de uma página. A lauda pode ir de 1.700 caracteres com... Eu já peguei 1.500 caracteres com espaço, até 2.100 caracteres com espaço, né? Depende de editora para editora. A lauda mais alta que eu recebo de preparação é R$10, que aí é a maior lauda do mercado, assim. Porque aí tem editoras que pagam um pouco menos, mas que o volume de trabalho é muito maior, então acaba compensando acaba compensando um com o outro, assim. A lauda mais baixa que eu recebo, eu acho, se eu não me engano, é R$4,75, R$4,50 por aí. Depois da preparação, depois que ela for liberada, em geral, pelo editor, dentro da editora mesmo, né, que vai ver essas alterações, esse texto vai ser diagramado. Que daí ele entra, né, no formato do livro que a gente vai comprar e vai ver feito, pronto. E daí a gente recebe esse texto diagramado. E a ideia é trabalhar mais sobre o texto já em português e não ficar tendo que voltar para o inglês, né? Então é um trabalho que é para ser mais simples, os erros ou problemas maiores já devem ter sido pegos nas etapas anteriores, então a gente mais que, né, repara em erro de gramática mesmo, de ortografia e na própria diagramação do texto.
E daí a primeira revisão, 10 dias, uma semana. A segunda revisão, às vezes, é bem rápida, 4 dias, 5 dias. Que é a medida não é por laudo, mas é por página diagramada. E daí, sei lá, às vezes, R$2, R$3 por página. Porque já é um trabalho bem mais rápido, né? Tem a parte da leitura sensível, que foi até uma procura muito interessante por esse tipo de profissionais, que eram pessoas que até entrar na galera eu também nunca tinha visto, nunca tinha trabalhado. Fomos muita gente maravilhosas que foram sendo indicadas, e aí a gente manda o livro para elas, já diagramado, já no PDF, né, que nós mandamos, e elas fazem uma leitura de cabo a rabo. A gente costuma pagar R$5 por lauda. Você precisa ter o diagramador, fazer a capa, porque muitas das vezes, no nosso caso, é a capa original do autor. Geralmente tem muito a ver em relação em como é a capa. Muitas vezes a gente já compra o livro já pensando em comprar, sim, a capa para manter, às vezes é uma capa muito famosa. Mas tem outras que, assim, tem questões que é sempre uma grande decisão, é uma das maiores decisões, se a gente vai mudar ou não a capa, porque, né, você sabe, assim, dependendo da nossa escolha, isso impacta muito, né, tem uma repercussão grande. Os valores, eu acho que a gente está tentando mais ou menos mínimo $200, 150, a gente está extremamente feliz, mas acho que pode variar entre 200, 400, $500. Como eu falei, as editoras brasileiras estão sofrendo muito com a alta do dólar. Nos últimos 2 anos tem sido uma coisa que é bizarro, mas quando a gente compra, a gente sempre compra o direito de imagem, da ilustração de capa, às vezes a foto da autora e o layout por si só. Quando a gente está muito, assim, nós temos alguns designers parceiros que fazem isso, por exemplo, nosso design, ele atende a Record inteira, que a gente Record lança muito livro, tem muitos selos. Quando a gente, às vezes, está com uma capa que ela está com uma certa urgência, a gente termina recebendo isso um pouco em cima da hora, aí a gente fecha com design externo, que ele simplesmente faz só a aplicação disso e pronto. Quando a gente pega uma capa original, vamos partir primeiro a original do cliente. O capista, geralmente, ele cobra para o autor. Essa capa eu vou te cobrar $300. Se a foto for de um banco de imagem. Então, se o autor fez um contrato que ele pagou mais e tem o direito de internacional, ele pode pegar e tem o direito de tudo da capa, ele pode ceder para uma outra editora em qualquer país. Quando ele não tem, se a gente quiser, a gente tem que contactar o capista e pagar esse valor para eles. Quando tem um modelo que é caro, tem modelos que uma foto é $2.000, $3.000. Quando tem esses modelos, aí complica mais ainda, porque eu tenho que pagar a capista e ainda tem que pagar o modelo. No caso, eu já tive uma capa que, nossa, eu fiquei muito triste. Só um modelo, se eu não me engano, era $1.200. A capa, eu acho que era $250. Se você pegar 1.200 mais 250, $1.450, aí você vai para você multiplicar por 5, hoje eu acho que está 120, mais ou menos, multiplicar, esse valor é além do advance que você está pagando. A criação de uma capa original brasileira é feita a partir de um briefing que a editora passa para o designer, contendo a sinopse do livro e outras informações como a linha que a editora quer seguir, gênero, público-alvo, imagens de edições estrangeiras e livros similares. Com essas informações, o designer começa os estudos para a criação, que posteriormente será aprovada pela editora. Já a diagramação é feita por um profissional da área que irá fazer a composição dos elementos gráficos na página, seguindo um projeto gráfico estabelecido pela editora. Esse projeto irá direcionar a composição, padronizando as margens, a tipografia, os elementos de apoio, o espaçamento, entre outras coisas. Com isso, o profissional formata o texto e dá forma ao conteúdo do livro. Os preços variam de acordo com a complexidade do trabalho.
Diagramações mais simples custam em média R$ 3,50 por página diagramada, o que em um livro de 400 páginas totaliza o valor de R$ 1.400. O livro é um produto que acaba mexendo muito com o emocional das pessoas e a discussão de precificação acaba sendo passional, né? Deixa de ser racional. Esses dias eu estava pensando, por exemplo, tá todo mundo todo dia falando do aumento dos preços no mercado, como tá difícil no mercado, etc. E, tipo, no Brasil, o livro é um dos objetos de consumo que menos seguiu o aumento da inflação, por exemplo, sabe? É sempre, eu não vejo o pessoal indo na conta do Angelone, na conta do Walmart, lá, para reclamar do preço do ovo ou do preço do arroz, sabe?